Diz assim a Bíblia. Oração do profeta Abacuque, sobre forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua palavra e me sinto alarmado. Temi. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, a fase conhecida, no dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. E no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pode se assentar, no nome de Jesus. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque, ele é muito parecido com os dias atuais. Quem lê Abacuque vai ver aqui o que acontecia naquele tempo, parece o jornal atual. Parece o jornal de hoje. O que estava vendo aqui era uma corrupção generalizada. O que estava vendo aqui era uma injustiça social terrível. O que estava vendo aqui era sobrecarga de impostos para trazer pobreza às pessoas. O que estava vendo aqui no profeta Abacuque, esse é o contexto, esse é o pano de fundo do profeta Abacuque. É onde ele estava vendo homens, líderes, que se corromperam. E por consequência, a glória de Deus não habitava. Por consequência, Deus não agia, Deus não fazia, Deus não operava. Em um povo que se acostumou com a glória de Deus. Em um povo que se acostumou em ver os milagres, as bênçãos de Deus. E agora Deus não pode abençoar. Por quê? Porque as pessoas perderam o temor, perderam o bom senso. Irmãos, perderam o equilíbrio emocional. A violência tomou conta. A maldade do ser humano tomou conta. Então, o profeta Abacuque, ele se vê ali como solitário, como alguém que clamava por justiça, que clamava para que Deus fizesse algo por esta nação, a nação aqui de Judá. Ele era o profeta dessa nação. A Bíblia diz aqui no capítulo 1 e no versículo 2, olha a queixa do profeta. Se você achou Abacuque, deixa aberto aí, irmão, que é uma vez na vida, outro. Deixa aberto aí Abacuque. Capítulo 2, diz assim, capítulo 1, versículo 2. Olha a oração. Até quando, Senhor, clamarei eu pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Até quando me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdia. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é distorcida. Olha isso, irmãos. Se não é um retrato de hoje, a justiça sendo retorcida, os ímpios se valendo dos bons, e o profeta Abacuque em sua oração leva a Deus a sua indignação diante deste quadro. Até quando o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não virá com justiça? Essa era a indignação do profeta Abacuque, irmãos. O que Abacuque queria ver era
a justiça, mas ao mesmo tempo, até mesmo uma vingança contra os inimigos. E Deus sabia disso. Então Deus responde a Abacuque, versículo 5: olhem as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Pois eu lhes trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Elas são pavorosas e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Pegam os cativos como se junta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as suas fortalezas, porque amontoando terras conquistam. Então passa como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujos Deus é a própria força. Deus está respondendo a Abacuque dizendo: olhe para este cenário. Os caldeus, um povo inimigo vindo e se valendo do povo de Deus, sobressaindo do povo de Deus, subjugando o povo de Deus, irmãos. Deus estava permitindo tal situação. E estava permitindo, sabe por quê? Por causa da omissão do seu povo. Estava permitindo porque o pecado do seu povo. Estava permitindo tal desordem, tal iniquidade, porque o povo já não buscava mais a Deus. O povo já não orava, o povo já não buscava mais o Deus de Israel. Então Deus permitiu as coisas acontecerem para que se despertasse, para que avivasse. No capítulo 2, irmãos, Deus dá uma nova, aqui a partir do versículo 12, Abacuque se queixa de novo. Ele se queixa de novo. E no capítulo 2, Deus dá uma nova resposta para Abacuque. E a resposta de Deus no capítulo 2 é o silêncio por um tempo muito grande. Deus se cala. Deus não fala mais com o homem. Deus se silencia, é uma resposta de Deus. Porque nós estamos acostumados com Deus dizer sim, mas às vezes Deus fala não, e às vezes Deus não fala nada. Mas o nada também é resposta de Deus. Deus também estava aprimorando aquele povo neste sofrimento, permitindo as situações acontecerem. Eu vejo um retrato muito grande dos dias de hoje. O povo já não busca mais a Deus, o povo já não ora mais, o povo já não se santifica mais, o povo já não consagra mais as suas vidas ao Senhor. Então, meus amados, isso tudo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, a roubalheira. Vocês viram o banco que aconteceu aí, tomando dinheiro de um banco, tomando dinheiro também dos aposentados. Essas notícias que vêm, e o culpado não é preso, e as pessoas não são investigadas. A injustiça está aos olhos de todos. E o que é a mensagem? Não vale a pena ser justo. Essa é a mensagem que se propaga, por isso o Brasil é tido como o país do jeitinho. Por isso o Brasil são pessoas que tentam de todas as maneiras burlar as leis,
burlar as coisas, porque o exemplo vem de cima para baixo, e vai tomando as camadas, e vai tomando as pessoas. Na Copa do Mundo de 2014, que aconteceu nesse país, os japoneses, ao final do jogo, os japoneses pegaram uma sacola e começaram a limpar as arquibancadas e as cadeiras. E todos se espantaram com o zelo que os japoneses tinham, cultura. Agora o nosso país picha as coisas, suja as coisas. Jogam fora, não tem ética, não tem moral. Não há a lei da ordem. E quando alguém é zeloso, quando alguém é limpo, chama atenção. Chama atenção. Olha o que os japoneses fazem. Deveria ser algo normal. Deveria ser algo comum. Sujou, limpa. Mas não. O brasileiro não sabe o que é isso, porque o exemplo vem de cima para baixo. É uma geração cada vez que se corrompe mais. Que se corrompe em todos os níveis. O nível social não se diz mais senhor ou senhora. Não se pede mais a bênção do tio, do avô, do pastor. Pelo contrário, desrespeitam as autoridades. Chamam de você. Chamam de velho. Chamam de tanta coisa. Não se pede a bênção. Perdeu-se muita coisa, irmãos. No nível social, no nível espiritual. Meu Deus, um culto como esse, se o pastor pregar santidade, as pessoas vão embora. Está pegando pesado. Está pegando pesado. Eu vou lá onde o pastor é o pastor coach. É o pastor lá que prega coisas boas. É o pastor lá que não vai passar o pano. Meus irmãos, as igrejas mais lotadas, a igreja como restaurante. Vão, são servidos e vão embora. Jesus disse, vocês vão servir. Eu vim para servir, não para ser servido. As pessoas querem banco almofadado. As pessoas querem conforto, bom estacionamento e uma boa sala para o meu filho. As igrejas hoje, as suas salas de crianças parecem colégio particular, onde leva-se as crianças. E é ali que as famílias ficam. Não importa o que o pastor prega, não importa a palavra, não importa a doutrina. O que importa é o conforto que é me dado. Escolhem igrejas e templos como se escolhe shopping, como se escolhe um restaurante. O que me pode ser oferecido? Esta igreja tem pouco para te oferecer, a não ser a palavra de Deus, e a oração e a doutrina. As igrejas hoje, irmãos, têm muita coisa, mas não tem a presença de Deus. Não se tem mais cura, não se tem mais milagre, não se tem mais choro, não se tem mais avivamento nas igrejas, porque se perdeu também o temor a Deus, se perdeu muita coisa. É assim que Abacuque está vendo, e Abacuque está lamentando, Abacuque está chorando, Abacuque está pedindo, Senhor, vem com a tua justiça. E Deus mostra para Abacuque, após o silêncio, Deus mostra a Abacuque, você quer a justiça? Vou te mostrar o que eu vou fazer. E mostra para Abacuque o que ele faria. E quando Abacuque ouve a palavra de Deus, ele se arrepende de ter pedido pela justiça, porque quando Deus pesa a mão, meu amado, quando Deus pesa o dedo sobre uma nação, quando Deus pesa o dedo sobre alguém, meus amados irmãos, Abacuque, quando viu o
peso da mão de Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele vai dizer aqui no capítulo 3, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Quando ouvimos a palavra de Deus, tememos. Ouvi a tua palavra e temi. E o que ele pede, Senhor, não destrói essa nação, como o Senhor me mostrou, mas aviva este povo de novo. Aviva essa nação de novo. Aviva essas pessoas de novo, Senhor. E no dia da tua ira, ó Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Porque, irmãos, se Deus não se lembrar da sua misericórdia. Abacuque ouviu a palavra de Deus. Todos os avivamentos ao longo da história que o povo experimentou, é Deus ouvindo a oração. A oração, o clamor de um povo, o clamor de um grupo, ou o clamor de uma pessoa. Se você for estudar os avivamentos ao longo da história, você vai ver que alguém se indignou, que alguém orou, que alguém pediu por um reavivamento. Assim foram em países onde houve avivamentos. Avivamento na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos, avivamento em vários países onde um grupo de pessoas se colocaram diante de Deus e oraram, e pediram, e clamaram para que houvesse um avivamento. E a partir daquele grupo, ou daquela pessoa, se alastrou um avivamento naquela cidade, naquele estado, naquele país. Eu quero ser um agente de avivamento. Você quer ser um agente de avivamento na tua família? Você quer ser um agente de avivamento no teu bairro? Você quer ser um agente de avivamento na tua cidade? Pode começar por você. Deus pode usar você para iniciar um grande movimento de oração, um grande movimento de clamor, um grande movimento de avivamento. A palavra de Deus, irmãos, é a forte geradora de um avivamento. Não há avivamento sem a palavra de Deus. O temor ao Senhor é gerado no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. E dá-se início agora a um avivar. E o que é avivamento? Avivamento é a restauração, é dar vida a algo que está morto ou está para morrer. Talvez a tua vida espiritual está morta. Talvez os teus projetos estão mortos. Talvez os teus sonhos estão mortos. Deus quer avivar no teu coração. Talvez você diga, o meu tempo passou, o meu tempo acabou. Não, Deus quer avivar esta chama no teu coração. Deus quer avivar este teu sentimento que você tinha, que com o passar do tempo, às vezes, vai empoeirando e vai deixando de lado. Nós precisamos ser sonhadores, nós precisamos continuar buscando aquilo que Deus colocou no nosso coração, no teu coração. Eu quero que você se lembre dos dias que Deus te chamou. Eu quero que você se lembre dos dias que Deus falou com você. Eu quero que você se lembre daquele culto ou daquela reunião que você saiu impactado e querendo salvar tudo e todos. Eu quero que você se lembre quando você foi ativado na obra de Deus. E com o tempo isso foi apagando. E com o tempo isso foi terminando. E esse fogo foi baixando. Aviva esta obra. Aviva esta obra no teu coração. Aviva esta obra na sua vida. Aviva este sentimento.
Aviva isso, meu amado irmão. É isso que o profeta Abacuque estava pedindo a Deus em oração. Aviva a tua obra. E aí, meus amados, inicia o avivamento quando nós oramos. E aqui eu quero falar sobre os segredos de um avivamento. Os segredos de um avivamento. Avivamento não vem com técnicas. Avivamento não vem com métodos. A igreja brasileira está cheia de técnicas e métodos. Mas os segredos de um avivamento não estão nas técnicas. Elas não estão nos métodos humanos. O segredo de um avivamento está no que é simples. O segredo de um avivamento, em primeiro lugar, está na oração. É na oração. Quando começa um avivamento? Na oração. Quando se começa um avivamento na igreja? Na oração. Quando se começa um avivamento num grupo? Na oração. Quando se começa um avivamento em uma nação? É na oração. Abacuque está aqui, olha só, capítulo 3, oração de Abacuque. Tudo inicia com a oração. Eu quero perguntar aos senhores e senhoras, como está a tua vida de oração? Porque eu sei a tua vida do WhatsApp, eu sei a tua vida do Netflix, eu sei a sua vida do TikTok, eu sei a sua vida das redes sociais, da televisão, mas como está a tua vida de oração? Não haverá avivamento na tua casa, na tua família, na tua célula, na sua empresa, na sua vida, se não começar com falar com Deus. Oração, oração, oração. Oração é a chave de um avivamento. Você tem orado? Como está o teu tempo a sós com Deus? Se você não tem orado, não adianta jogar a responsabilidade para a igreja, para o pastor, para o grupo de louvor. Ah, o pastor não fez isso, o pastor não me visitou, não fizeram isso. Você tem feito a sua parte, você tem orado. É na oração que se começa. Quando eu amo alguém, eu quero conversar com este alguém. Eu quero falar com este alguém. Se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso ter um tempo com Deus. Eu preciso dobrar os meus joelhos e falar com Deus. E ali na oração eu me derramar diante do Senhor. E ali na oração não há máscaras, não há maquiagem. Ali na oração não há disfarces. Ali na oração não há reputações a zelar. Ali na oração é eu com Deus. E Deus sabe quem eu sou. É na oração é que eu me derramo, é na oração que eu me lanço, é na oração que eu me rendo, é na oração que eu me humilho, é na oração é que eu começo a sentir a graça, o poder de Deus na oração. E a presença do Senhor vai tomando conta do meu coração. E quando eu vejo, eu já estou chorando. E quando eu vejo, eu já estou falando com Deus. E as coisas vão acontecendo na oração. O teu culto começa antes daqui. É na oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
Aí então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a vossa terra. É na oração, é na humilhação que as coisas vão acontecer. Tua casa não está indo bem? Ore. As coisas não estão acontecendo? Ore. Não está havendo mudanças? Ore. É na oração. Ore mais. Consagre mais. Os grandes avivamentos bíblicos ou em documentos ao longo da história do cristianismo são oriundos de muita oração. De muita oração. O primeiro avivamento após a queda está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, quando alguém ora ao Senhor. O primeiro avivamento da era da igreja está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Olha só o que diz a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 1. Eles perseveravam onde? Na oração. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa em que eles estavam assentados. O Espírito Santo só vai encher a nossa vida se houver oração contínua diante de Deus. Se não houver oração, não há avivamento. Nós precisamos restaurar o altar da oração. Existem muitos altares. Tem casas que têm altares com televisões de 80, 90 polegadas. Às vezes até um cinema lá. Altares, tem casas que tem altar até de bebida, vodka e tantas coisas. São altares e são acessos que o diabo faz ali dentro. Restaure o altar da oração. Restaure o altar da comunhão com Deus. Você tem aquele canto que você ora. Você tem aquele momento. Você tem aquele cantinho da cama que toda vez você se ajoelha, você tem. Você tem aquele cantinho do sofá que ali você fala com Deus, você tem. Você tem aquele momento de oração com Deus. Restaure o altar da oração. Uma igreja que não ora é uma igreja fadada ao fracasso. É na oração. Abacuque diz, eu estava orando. Começa com oração. Segundo lugar, ele ora e a Bíblia diz no versículo 2 aqui, ouve a palavra de Deus. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Esse é o segundo segredo para um avivamento. O primeiro é a oração, o segundo é a palavra de Deus. Avivamento não se dá com revelamento. Avivamento não se dá com movimento. Avivamento se dá através da palavra de Deus. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se não for gerado pela palavra de Deus. Se não for gerado através das Escrituras Sagradas. Muitos estão confundindo avivamento com movimentos. Muitos estão confundindo avivamento com músicas boas. Muitos estão confundindo avivamento com show de luzes. Muitos estão confundindo avivamento com tantas coisas. Avivamento, ele tem palavra de Deus. Palavra. Você ama a palavra? Você gosta da palavra? Você come a palavra? Você se alimenta da palavra de Deus? Ou a palavra de Deus te traz perturbação?
palavra de Deus. O avivamento nos dias de Esdras e de Neemias se deu após a leitura pública da palavra do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 1 e 12. A Bíblia diz que Neemias se pôs de pé e ele leu as Escrituras. E quando ele leu as Escrituras, houve um grande avivamento nas pessoas, porque absorveram a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra genuína, a palavra verdadeira, não a palavra outra. Quantos cultos a palavra está sendo sufocada. Se dá tanto tempo para louvor, tanto tempo para aviso, tanto tempo para outras coisas, e a palavra vai ficando encurtada no culto, e às vezes é 1h30 de cantoria e 20 minutos de exposição bíblica. Essa é uma igreja que não honra a palavra de Deus. Tem que se expor à Bíblia, tem que ler a Bíblia, e tem que haver um pastor que pregue a Bíblia e a palavra do Senhor. É através da palavra que vai gerando no nosso coração o terceiro segredo de um avivamento. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 97 diz, ó, quanto amo a tua lei, ó, quanto amo a tua palavra. A palavra, quando eu ouço a Bíblia, quando eu ouço a exposição bíblica, quando eu ouço uma pregação bíblica, quando eu leio a palavra, gera no meu coração um amor pela palavra. Eu vou comendo, eu vou me alimentando espiritualmente, eu vou me fortalecendo da palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu Satanás? Pela palavra. O diabo disse, não está escrito isso, mas também está escrito isso. Ele rebateu a palavra. Qual que é o escudo, a armadura da fé? Há uma espada na mão de todo crente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta a discernir os pensamentos e intenções do ser humano. A palavra, ela liberta, a palavra, ela transforma, a palavra, ela reanima, a palavra, ela aviva, a palavra, ela limpa, a palavra nos fortalece. A palavra de Deus. Deus deixou a sua palavra para nós. A palavra de Deus está empoeirada na sua casa? Ou a palavra de Deus está aberta em Salmo 119, já está até amarela lá, que você acha que isto é um amuleto que vai proteger a tua casa? A palavra tem que ser lida. Mais do que lida, ela precisa ser vivida. Ela precisa ser amada. Porque Deus nos deixou a sua palavra. Deus nos deixou a sua palavra. Nós temos aqui 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, 66 livros. Aqui nós temos 1.189 capítulos. Nós temos mais de 32.000 versículos bíblicos. Nós temos mais de 8.000 promessas para nós. Mais de 8.000 promessas. Aqui nós temos 365 vezes a palavra não temas. Aqui, meus irmãos, são mais de 40 autores diferentes, num espaço de tempo de 1000 anos,
que não se conheceram, que não se viram, muitos não se conheciam um ao outro, mais de 1000 anos de distância, 40 pessoas. É um milagre ter este livro em nossas mãos, que foi escrita no grego, no hebraico, que foi traduzida por um milagre para nós, e chegarmos aqui nas nossas mãos é uma grande bênção, em que muitos irmãos não têm este privilégio. E sabe o que eles fazem? Rasgam as páginas e trocam os capítulos entre eles. Muitas nações perseguidas que não têm a Bíblia, que o irmão André, não sei se vocês conhecem a história do irmão André, fez contrabando de Bíblia para entrar num país perseguido, Bíblias, para distribuir, porque não se pode, na Coreia não se pode ter Bíblia. Países ditatoriais não pode ter Bíblia, e nós a temos livre, mas não lemos. Não lemos, não conhecemos, não sabemos que nível de cristianismo temos, que nível de igreja somos, se não sabemos a palavra de Deus, se não temos prazer em ler, se não temos prazer em orar. São coisas básicas de um cristianismo. O profeta Abacuque diz: eu ouvi a tua palavra. Ouça a palavra de Deus. Tenha prazer em ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouviu a palavra de Deus, sabe o que aconteceu? Ele fala aqui, versículo 2. Põe aí, Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu não ouvi história de carochinha. Eu não ouvi aqui revelamento, não. Eu ouvi aqui a tua palavra. É a tua palavra. E olha só, logo em seguida, vírgula, e temi. A palavra de Deus gera no nosso coração temor. E a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor. Atos capítulo 2, versículo 42 e 43 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Versículo 43, aí é o resultado. E muitos sinais se faziam por meio dos apóstolos. Temor. O temor do Senhor é provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra de Deus. Este é o meu papel. O meu papel não é massagear o teu ego. O meu papel aqui não é dizer que você é isso ou aquilo. O meu papel aqui é provocar você pela palavra de Deus. Muitos pastores estão refém de elogios. E eles dizem: será que a igreja gostou? Será que a igreja aprovou? Irmãos, com todo o respeito que eu tenho pela igreja, e por todo o amor que eu tenho por vocês, eu não estou nem aí se você gostar ou não gostar. O meu compromisso é com Deus. Vocês podem não gostar, mas se Deus falar que eu gostou, aí tá jóia para mim. Deus tem que gostar da minha posição, e eu preciso fazer isso aqui com excelência, porque eu serei cobrado por vós. Eu preciso fazer este meu trabalho, o meu ofício, com o melhor, com zelo e com transparência, deste púlpito, deste altar. Eu preciso pregar a palavra, porque a palavra provoca, não eu, mas a palavra de Deus provoca nas pessoas temor, que é a porta de entrada de um avivamento individual. Que é um avivamento individual. O temor ao Senhor
precisa vir nos nossos corações. Temor de Deus, ele não é ter medo de Deus, mas é respeito às coisas do Senhor. Não fazer de qualquer jeito, relaxadamente. Deus não é um velho severo no céu que vai te punir, jogar um raio em você, não é nada disso. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Não tente achar e criar uma fantasia na tua cabeça de um Deus punitivo. Só que nós precisamos temer, irmãos. Temer a palavra, temer ao Senhor, temer as coisas de Deus. O temor ao Senhor veio para os ninivitas lá em Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 10. O temor é a reverência, o respeito e o amor. É não querer mais viver no pecado. Semana passada nós ministramos aqui sobre a segunda chance, as inúmeras chances. Eu preguei aqui que Deus tem sempre algo novo para você. Eu preguei aqui que há um Deus perdoador, que há um Deus sim da outra oportunidade. Eu preguei aqui daquela mulher que foi até o Senhor, adúltera, levada para lá, e Jesus disse, ele poderia tacar a pedra, não tacou, e disse, vai mulher, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Eu preguei aqui sobre Josué, o sumo sacerdote, lá em Zacarias capítulo 3, que Satanás estava opondo a ele, acusando ele. E Jesus ali numa aparição teofânica do anjo do Senhor no Antigo Testamento, repreendeu Satanás e deu vestes novas para Josué. Esse é o nosso Deus. Eu preguei aqui sobre o filho pródigo, que quando voltou, o pai não acusou, o pai não humilhou, pelo contrário, o pai foi até o portão, abraçou, beijou, trouxe para perto, fez uma festa. Esse é o nosso Deus, um Deus que perdoa, um Deus que sempre dá outra oportunidade. Quantos são filhos mais velhos desse irmão mais velho, que o filho mais novo chega, e aí o irmão mais velho, aí ó, já acabou de chegar, ele está fazendo festa. Acabou de chegar, ele está fazendo isso. Não entende a misericórdia, não entende a graça, não entende o amor de Deus. Sim, mas há uma balança, irmãos. Nós não podemos despencar na balança de um amor sem responsabilidade. Mas também não podemos despencar numa balança de uma justiça, a qual é uma justiça própria, a qual é uma santidade egóica, orgulhosa, prepotente. Há uma balança, há um equilíbrio nisso. E Jesus foi muito bem ao dizer à mulher adúltera, você está perdoada, mas não peques mais. Deus não está assinando o pecado de ninguém. E o temor é isso, o temor é a força que Deus nos dá para não querer mais pecar contra o Senhor, para não querer viver uma vida longe de Deus. O temor é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, meus amados, que haja no teu coração, em nome de Jesus, seja gerado na tua vida, seja formatado na tua vida o temor ao Senhor. Eu não quero mais pecar, eu quero viver uma vida reta diante de Deus, porque eu o temo, eu sou grato, eu amo a Deus. Que possa ser gerado no seu coração isso. Porque Abacuque disse, eu ouvi a tua palavra e temi. Que seja gerado este temor no coração da igreja, porque este é um grande segredo para um avivamento. 2026 é o ano do Espírito Santo.
Nós estamos aqui profetizando, mas para que seja verdadeiramente o ano do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, Ele ministre nas nossas vidas, é preciso essas bases de oração, de palavra e de temor. Porque se não tiver oração, não tiver palavra e não tiver temor, isso aqui pode ser qualquer outra coisa menos igreja. Isso aqui pode ser um clube, pode ser uma associação menos igreja. Porque a igreja é um lugar de oração, é um lugar de palavra de Deus e é um lugar de temor ao Senhor. A igreja é para isso. Eu vou para a igreja porque lá vou aliviar minha alma. Aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para orar, para falar com Deus. Consequentemente, Deus vai te aliviar a tua alma. Eu vou à igreja para passar um tempo, para rever os amigos. Aqui não é lugar para isso. Isso pode acontecer, isso deve acontecer. Mas a Bíblia diz que aqui não é outro lugar, senão casa de oração. Eu vou para a igreja para falar com Deus. Eu vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu vou para a igreja para adorar a Deus. Eu vou para a igreja para cultuar ao meu Deus. Quando isso for na tua vida, eu não preciso fazer esforço para você estar aqui. Os pastores estão se descabelando, vem para a igreja, vem para a igreja. Mas quando gerar na sua vida essas coisas, você terá prazer em estar aqui. O quarto lugar, quarto segredo para um grande avivamento, é a obra da misericórdia de Deus. Abacuque estava orando. Ele ouviu a palavra de Deus. Quando ele ouviu, ele temeu. E ele disse: Senhor, no dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia, irmãos, clamar pela misericórdia é o segredo do avivamento. Clamar pela misericórdia é o segredo do avivamento. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Jeremias estava quase contemporâneo aqui a Abacuque. Enquanto Abacuque estava em Judá, Jeremias estava em Israel. E Jeremias via a podridão do povo sem Deus, que não buscava também ao Senhor, que pecava, não havia temor a Deus. Jeremias, na oração, ele se lamentava, irmãos. O apelido de Jeremias, você sabe qual que era o apelido do profeta Jeremias? O profeta chorão, o profeta das lágrimas. Por quê? Porque Jeremias chorava pela nação. E aqui no capítulo 3, o versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Jeremias dizendo: o Senhor tem misericórdia do teu povo. E é isso que nós precisamos clamar, irmãos, pela misericórdia de Deus, a nossa vida, a nossa família, ao bairro que moramos. Clamar pela misericórdia, a cidade que estamos. O avivamento em Nínive foi uma obra de misericórdia e compaixão divina. Deus mandou Jonas para Nínive. Jonas não queria ir, não. Por quê? Sabe por que Jonas não queria ir? Porque os ninivitas eram bárbaros, os ninivitas eram ruins, os ninivitas eram terríveis, e o que Jonas queria não era que os ninivitas fossem salvos. Olha que complexo. Jonas estava num beco sem saída, porque ele não queria a conversão dos ninivitas, porque ele queria que os ninivitas morressem.
porque eles eram dignos de morte. E Jonas dizia: Senhor, eu não quero ir para Nínive, porque se eu for e eu pregar a Bíblia, eles vão se converter e eles vão se salvar. Eu não quero que eles se salvem. Eu quero que eles paguem pelos crimes que eles tiveram. Oh, coração de Jonas, quantos corações de Jonas existem, hein? Eu quero que pague pelo pecado. Eu quero que pague pelo erro. Esse era Jonas. E Jonas, irmãos, brigou com Deus. Jonas entrou num porão. Ele fugiu, ele foi para outro lado. Aí Deus fez tanta coisa. Jogaram Jonas para fora do barco. Sabe o que aconteceu? Ele foi transportado por um peixe lá para Nínive. Quando Deus tem algo na vida de alguém, pode brigar com Deus. Deus vai fazer alguma coisa, nem que se for na barriga do peixe. E aí o peixe gospe Jonas, e Jonas vem, e você imagina a cena. Jonas, cheio do gástrico, daquele líquido gástrico do peixe, saindo na beira da praia, e dizendo: Deus de Israel me mandou aqui. Todos os ninivitas se converteram a Deus, de ver aquela cena. Então, por que Deus mandou Jonas lá? Porque Deus tinha misericórdia daquele povo. Deus vai avivar as nossas vidas pela sua misericórdia. Deus vai avivar o teu coração, a tua vida pela misericórdia dele. Não há mérito em nós. O avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre nossas vidas. Pois avivar, trazer vida, sempre acontece quando o povo está na pior condição. Sempre acontece quando o povo está precisando. E aí vem a misericórdia de Deus e o povo se arrepende. Lamentações 5:21. Lamentações 5:21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converta o nosso coração a ti, Senhor. Esta é a minha oração. Deve ser a tua oração. Converte-nos, Senhor, a ti. Joel capítulo 2, versículo 13. O profeta Joel, no capítulo 2 e no versículo 13, quero ler com os irmãos, diz assim: e rasgai o vosso coração, e não vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio sem irar, e em grande benignidade, e se arrepende do mal. Rasgai os vossos corações. Converta-se a Deus, e Ele, pela sua misericórdia, renovará nossas vidas. Se você se arrepender, se você mudar, se você buscar mais a Deus, Ele vai perdoar os teus pecados. E Ele vai, pela sua misericórdia, avivar sua vida. No nome de Jesus. Fiquemos